vontade para você se apresentar para o pessoal, falar quem você é, e aí você fica à vontade para apresentar, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, eu vou contar a história por trás dessas pesquisas que motivaram essa palestra aqui. Boa noite, pessoal. Eu agradeço demais a Simone, né, pelo convite. Eu me considero um amigo da Escola de Paisagismo de Brasília, e vocês vão entender por quê. Mas, em linhas gerais, eu valorizo demais uma formação em paisagismo. Uma formação que é feita dentro do paisagismo, né, para os paisagistas. Então, seja ela no nível técnico, graduação superior, eu acho que a gente precisa de mais desse conhecimento no Brasil, de mais cursos. Eu queria perguntar se o meu áudio tá bom ou se tá ruim. Tá bom, Júlio, tá bom sim. Agora eu vou pedir, tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto. Eu aproveitei que já interrompemos e pedi para o pessoal fechar para não dar microfonia também, para deixar só o do Júlio, por favor. Obrigada. Acho que estão abertos da senhora Rosana Clímaco, do Fabiano da Silva Souza, entre outros, talvez. Bom, então, para contar a história, né, por trás do que eu venho trazer aqui para vocês, é o seguinte: eu sou agrônomo de formação, eu estudei entre a UNB e a UFG na minha graduação, e comecei a fazer jardim na empresa do meu pai de paisagismo. E me apaixonei pela atividade e resolvi que eu gostaria de estudar paisagismo de verdade, porque dentro da agronomia eu tinha tido uma disciplina de paisagismo, que tinha sido interessante, mas como eu já estava na área, enfim, não foi tão relevante para mim, na minha formação. Então, eu resolvi que eu gostaria de estudar paisagismo e comecei a procurar onde eu poderia estudar, né, paisagismo. Quem gosta de paisagismo, aonde que vai estudar? E eu encontrei cursos interessantes no exterior, de pós-graduação na época, né, me interessava fazer um mestrado. Então, eu fui morar fora, fiz um mestrado em paisagismo na Itália, na Universidade de Florença, e o meu mestrado foi em paisagismo, não era outra coisa associada, mas propriamente em paisagismo, dentro de um curso, tendo um programa de pós-graduação em paisagismo. E aí eu convivi com uma situação lá na Itália que para mim era nova, que era o fato de ter pessoas formadas em paisagismo, ter cursos de paisagismo, vários professores dedicados a isso. Então, quando eu ia para aula lá, eu ficava muito feliz de finalmente ter aula do que eu gostava, né? Exatamente do que eu gostava. E quando eu terminei de fazer o mestrado, eu voltei para o Brasil, aprendi várias coisas lá que eu não sabia, que fazia parte do paisagismo e tal. Trabalhei também no tempo que eu tive lá. E quando eu voltei para o Brasil, fui morar em São Paulo e queria trabalhar como paisagista. E aí procurei me afiliar à associação que eu conhecia, que era a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, chama BAP. Como eu tinha mestrado em paisagismo com alguns projetos na área, eles me aceitaram como membro pleno. E eu vinha descobrir nessa época que a ABAP só aceitava arquitetos como membros plenos, a não ser outros profissionais apenas quando eles tivessem feito uma pós-graduação em paisagismo no exterior. E para mim essa situação já foi meio estranha, porque lá na Itália eu tinha vários colegas associados à associação deles de paisagistas, que eram engenheiros florestais, que eram biólogos, tinha um rapaz formado em letras, que desenvolveu uma pesquisa histórica muito interessante em paisagismo e estava lá. Enfim, vim a fazer doutorado dentro da Faculdade de Arquitetura da USP, convivendo com as pessoas os criadores, né, da BAP e tal. E nessa época, eu vinha ficar sabendo que tinha um projeto de lei para regulamentar a profissão de paisagista. E na discussão em volta do projeto de lei, eu percebi que tinha muitas coisas a serem ditas aqui no Brasil, muita coisa que não estava
não estava sendo bem explicada para as pessoas e que a discussão toda acabava girando disfarçadamente, né, mas girando em torno de alguns interesses de categorias profissionais. Então, nessa época, eu me dediquei a estudar para poder, né, trazer os argumentos para a discussão, olhar como era no exterior, olhar os processos de regulamentação, olhar as disciplinas que faziam parte dos cursos de graduação, para poder contestar, né, os argumentos que eu achava que estavam descabidos. Isso gerou uma série de artigos que eu escrevi na época, alguns foram publicados, outros não, e acabou moldando um pouco uma intenção minha de colaborar num ponto específico dessa história do paisagismo brasileiro, que é de colaborar para que a gente venha a ter o paisagismo plenamente estabelecido como uma área de conhecimento, ou seja, uma graduação nas universidades, que a gente possa ter cursos de formação superior em paisagismo. Porque eu acredito que só nesse momento a gente vai ter uma geração de pesquisa e de conhecimento próprio do paisagismo, feito por paisagistas e dentro do paisagismo, com a linguagem e com as técnicas e com o conhecimento próprio desse campo de conhecimento, que vai permitir que nós, como sociedade, como país, tiremos o benefício que esse conhecimento pode trazer para a sociedade, né? Eu acabei conhecendo os atores que estavam envolvidos nessa proposta de regulamentação do paisagismo, principalmente a Eliana Azevedo, da Associação Nacional de Paisagismo, que foram os proponentes desse projeto de lei, e tudo que eu vim a conhecer e estudar nessa época é o que eu trago aqui, mas eu acho que tem um benefício a mais dessa história, que é uma reflexão sobre o que é paisagismo. Qual é a origem desse campo de conhecimento e a que ele se presta. Então, eu vou compartilhar minha tela para começar uma apresentação aqui sobre esse assunto. Então, está aí o folder, né, da fala. Eu vou tocar em dois assuntos, né? Ensino superior, ou seja, paisagismo enquanto campo de conhecimento, área de conhecimento, e regulamentação profissional. Um assunto deriva do outro, né? Uma vez que você tem uma área de conhecimento estabelecida, é normal que você tenha cursos de graduação e alguma regulamentação profissional associada. Vou começar falando do ensino superior em paisagismo. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz o seguinte: a formação superior, né, aquela de cursos de graduação dentro das universidades, ela tem, entre as finalidades dela, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. Além disso, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, integrar os conhecimentos que vão sendo adquiridos a cada geração. Então, a primeira questão é o seguinte: se o paisagismo é somente um campo de atuação, ou seja, uma atividade que você acede a partir de algum conhecimento técnico simples, alguma experiência, ou se ele constitui uma área de conhecimento, ou seja, um campo rico o bastante e diferente dos outros, a ponto de ter autonomia de conhecimento, né? Para responder isso daí, a gente começa a se deparar com alguns termos que todo mundo que trabalha ou se interessa por essa área conhece. Paisagismo, a gente também escuta falar arquitetura paisagística, arquitetura da paisagem, parques e jardins e jardinagem. Do mesmo jeito, algumas pessoas se denominam paisagista, outras pessoas se denominam arquitetos paisagistas. Às vezes você vê alguém se denominando também biólogo paisagista, agrônomo paisagista. Vamos começar por esse mais simples de falar aqui, ó, jardinagem. Quando a gente começa a olhar o material que as pessoas usam para se definir, a gente chega nesse tipo de publicidade. Pessoas que fazem trabalho de paisagismo e jardinagem, e pintura, e carretos. O outro que oferece serviço de jardinagem, ele faz jardinagem em geral, também faz paisagismo, também faz limpeza de terrenos.
Então, a gente percebe que no mercado profissional há uma distinção entre paisagismo e jardinagem. As pessoas sentem necessidade de falar que faz jardinagem e que faz paisagismo. Continuando aqui nos exemplos, ó, o Cícero, paisagismo. Ele faz jardinagem, faz paisagismo, limpeza de piscinas. Esse outro cartão da SK aqui, ó, faz jardinagem e paisagismo. Aqui tem também comércio de plantas associado a paisagismo. E esse último cartão aqui, ó, faz projetos, jardinagem e manutenção. E tudo isso com o nome de paisagismo. Então, pessoal, esse primeiro passo serve para a gente já diferenciar um termo aí, que é o da jardinagem. A jardinagem, num sentido amplo, é a arte de cultivar jardins. Ela, com certeza, o cerne da jardinagem é o manejo das plantas ornamentais, é saber cultivar plantas ornamentais. Mas também se estende a pequenas obras, a limpeza e manutenção das áreas externas, a plantio de jardins, né? Toda a mão de obra, todo o trabalho das áreas externas ajardinadas, mesmo com pequenas áreas pavimentadas e pequenas obras. Isso é jardinagem. E para falar de paisagismo, eu resolvi recorrer à classificação internacional das ocupações feitas pela ONU. Isso é importante porque eu percebi que as definições de paisagismo, elas são muito variadas. Quando a gente vai pegando insight, que alguém diz alguma coisa, o outro fala outra coisa, as visões que se dá de paisagismo, geralmente elas são enviesadas, né? De acordo com a própria formação, de acordo com os próprios interesses, ou o que leu muito rapidamente e não teve tempo de pesquisar. Então, eu fui atrás de uma classificação base que serve para o mundo inteiro, porque a ONU classifica as ocupações de maneira que um agrônomo, por exemplo, como eu, formado no Brasil, possa exercer a atividade de agrônomo no Cazaquistão, se ele for para lá. Basta seguir, para entender o que faz a profissão, basta seguir como está na ONU. E lá tem escrito assim, paisagistas, a tradução é minha, paisagistas projetam paisagens e espaços abertos, em obras tais como parques, escolas, instituições, estradas e áreas externas para uso comercial, industrial e residencial, planejando e monitorando sua construção, manutenção e reabilitação. Então, se a gente tirar os exemplos, fica mais simples. Paisagistas projetam paisagens e espaços abertos, planejando e monitorando sua construção, manutenção e reabilitação. Ou seja, é um profissional do design, do projeto, que também se ocupa da obra. Pode se ocupar da coordenação de canteiros de obra, que sejam eles de construção, de manutenção ou de reabilitação. Então, a diferença entre jardinagem e paisagismo é justamente a questão do projeto. Enquanto que a jardinagem cuida da implantação e manutenção de jardins, se alguém te falar, eu sou chefe da jardinagem de determinado órgão, essa pessoa é chefe dos serviços de implantação e manutenção de jardins. Se a pessoa te falar, eu sou chefe do paisagismo, ele faz elaboração de projetos paisagísticos e pode trabalhar com coordenação de atividades de jardinagem. Então, está aí uma diferença para a gente partir. Ela não diz que a jardinagem é pior que o paisagismo, que ela é mais simples, que ela seja uma atividade menos nobre. Mas a jardinagem ela é feita por quem está diretamente no local. Um jardineiro pode fazer um excelente jardim, mas muito bonito, mas ele não vai projetar esse jardim, ou seja, ele não vai desenhar esse jardim, fazer um orçamento, fazer um detalhamento, vender para o cliente o projeto e depois implantar. Ele vai lá e vai fazer. Nem que seja fazendo aos poucos e refazendo ao longo do tempo. O paisagista, não, ele pode te vender um projeto desse jardim e depois você, com esse projeto, procura outra pessoa e ela vai implantar o jardim para você. Mas então, voltamos aqui na classificação da ONU, para falar de uma coisa que eu deixei passar batido, mas que é de suma importância para a nossa conversa. Fui eu que traduzi essa passagem da ONU. E o que eu traduzi por paisagistas foi o termo Landscape Architects. Eles não existe no inglês um termo exatamente igual a paisagista. Eles têm Landscape Architects. Mas espera aí, eu posso traduzir paisagismo por Landscape Architecture? Será que não precisa ser um arquiteto para ser um Landscape Architect?
A tradução direta, né, do termo seria arquiteto paisagista. Então, será que paisagismo é igual à arquitetura da paisagem? Será que para ser um arquiteto paisagista eu preciso ser um arquiteto? Somente os arquitetos podem ser arquitetos paisagistas e os outros são paisagistas? Continuando aqui na seara de cartões, a gente tem aqui uma pessoa que se denomina engenheiro agrônomo e paisagista. Esse E faz toda a diferença. Ele é formado em engenharia agronômica, ele é engenheiro agrônomo formado e é paisagista. Essa outra aqui, faz arquitetura e paisagismo, ou seja, é uma pessoa que é formada em arquitetura e exerce também paisagismo. Esse daqui é de Portugal, estudos e projetos de arquitetura paisagista. Lá em Portugal, esse termo direto assim é corrente, arquitetura paisagista. E essa daqui é brasileira e se denomina arquiteta paisagista. Ela não é arquiteta e paisagista, ela se denomina arquiteta paisagista. Olhando na classificação brasileira de ocupações, a gente vê que eles dão arquiteto paisagista como sinônimo de arquiteto da paisagem e sinônimo de paisagista. Então, pela classificação brasileira de ocupações, esses 3 termos são sinônimos. Mas aí a gente tem que fazer uma pausa para entender se eles são sinônimos ou não, porque a gente não vai pegar essa informação sem verificar a procedência dela. O termo paisagismo ou paisagem entrou no universo dos jardins recentemente, foi a partir do século XVIII na Inglaterra. E o primeiro registro que tem do uso desse termo é desse senhor aqui, William Shenstone. Ele se descreveu, ele se nomeou landscape gardener, que seria mais ou menos jardineiro paisagista. E esse daqui, é o tipo de jardim que ele fazia. E por que ele sentiu a necessidade de falar que ele era um jardineiro paisagista e não mais jardineiro, como sempre tinha se falado na história? Por que a paisagem tem que entrar na história nesse momento? Porque os jardins que se começaram a fazer na Inglaterra nessa época, eles tinham um desenho, uma composição que, para essas pessoas, era uma composição de paisagem. Então, os jardins anteriores, esse da esquerda, são jardins de linhas ortogonais, linhas retas, duras. E esses outros jardins que viraram moda na Inglaterra nesse período, eles imitavam os quadros de paisagem. Esses quadros aqui eram chamados paisagens, pinturas de paisagem. E eles inspiraram essa onda de jardins ingleses, e quando as pessoas começaram a fazer esses jardins, começaram a falar assim, não, o meu jardim é como uma paisagem, então eu sou um jardineiro paisagista. Aqui uma passagem do William Shenstone, ele fala assim, eu usei a palavra landscape gardener, aqui em inglês antigo, né, landscape gardener, porque eu estava em procura de algo que representasse nosso gosto em jardinagem. E qualquer pintor de paisagens, me parece que será o melhor desenhista de jardim, ou projetista de jardim. Ou seja, quem é o melhor projetista de jardim? É a pessoa que pinta paisagens. Que essa pessoa entende como compor com os elementos para que o jardim fique com cara. Esse termo. Ele se popularizou muito a partir das publicações do Humphrey Repton, já no começo do século XIX. Esse daqui é o cartão comercial dele, ele se chama de Landscape Gardener. Ele ficou muito famoso, principalmente como autor de livros que vieram a ficar muito conhecido, não só na Inglaterra, mas na Europa. Aqui o tipo de projeto que ele fazia, um lago naturalizado, algumas árvores no gramado. Já a escolha do ponto de vista do quadro já diz muito, você não vê a casa inteira, você vê ela saindo atrás de umas folhas, você não vê onde termina o lago se esconde aqui, e o jardim ele se liga à paisagem. Você não sabe onde termina o jardim, onde começa a paisagem, aqui tem uns veadinhos aqui pastando livremente. Então, essa é a ideia de jardim que se tinha quando as pessoas começaram a chamar de landscape garden. Nesses mesmos anos, na França, estavam em franca
produção de tratados sobre a arte da jardinagem, sobre paisagismo, que tentavam nomear esse novo profissional. Quem é essa pessoa que faz esses grandes jardins? E aí tem várias propostas. Desse daqui, ó, de chamar de Criador de Jardins, 1770. Esse daqui, num livro que ficou muito famoso, Decorador de Jardins. Desse outro, Formador de Jardins. Isso daqui, gente, era uma disputa para ver como melhor nomear esse profissional, né? Jardineiro não agradava mais. O Jean-Marie Morel, não sei como pronunciar melhor que isso, em 1776 ele escolhe o termo jardineiro, mas ele sente a necessidade de explicar, olha, por jardineiro eu pretendo me referir ao artista de bom gosto que compõe os jardins, e não certamente aqueles que cultivam os jardins. Ou seja, quando ele fala jardineiro, ele está pensando em quem projeta o jardim, não em quem cultiva. Isso daí ele deixou escrito num livro que chama Teoria dos Jardins, a primeira edição saiu em 1776. Em 1804, ele lança a segunda edição desse mesmo livro, Teoria dos Jardins. Ele mesmo sendo um engenheiro geógrafo, que era comum nessa época esse tipo de profissional se ocupar de grandes jardins, porque tinha movimento de terra que era muito difícil de fazer, e esses engenheiros conseguiam calcular a melhor maneira de fazer esses movimentos de terra. Em 1804, ele lança a segunda edição do livro. Ele desiste do termo jardineiro. Não dava, as pessoas não iam começar a chamar jardineiro quem projeta jardim. Jardineiro é quem faz o jardim, não vai emplacar. Então ele escolhe outro termo. E ele escolhe o termo arquiteto paisagista, para se referir ao que antes ele se referia como jardineiro. Importa para a história, para a nossa história, que esse termo veio muito a calhar numa época em que Paris estava construindo dentro das cidades grandes parques que imitavam paisagem. As mesmas paisagens que se tinha em áreas rurais vinham para dentro das cidades. E esse senhor aqui, o Alphand, criou dentro da prefeitura de Paris o departamento de arquitetura paisagística, com esse nome, para se referir às pessoas que vão projetar esses espaços aqui, ó, e construir e cuidar da construção e manutenção deles. Então, o termo se fixa no francês, como arquiteto paisagista. Está aqui o tipo de parque que eles projetavam, onde os caminhos são sinuosos, a pessoa vai poder, dentro da cidade, ter um sossego do ambiente construído, né? Ter um respiro. Ocorre que esses dois senhores aqui, ó, tendo conseguido a comissão para projetar agora esqueci, o Central Park, lá em Nova York, que era uma cidade que estava se levantando para virar a capital do mundo que é hoje, ou seja, com muito planejamento e dinheiro envolvido, um parque que era maior do que a cidade, ia para além da cidade, a cidade ia até metade do parque quando ele começou a ser construído. Eles, com essa obra enorme para projetar, e com a intenção de projetar um parque para a futura capital do mundo inteiro, vão para Paris, para ver como estavam se fazendo os parques em Paris. E tendo contato com a coordenação de arquitetura paisagística da Prefeitura de Paris, voltaram para os Estados Unidos, fizeram um parque muito inspirado em como se fazia lá em Paris, e se chamaram em inglês de Landscape Architects. Esse nome se fixou nos Estados Unidos em projetos. O Olmsted, que é o que mais perdurou na profissão, começou a projetar grandes parques para quase todas as grandes cidades norte-americanas, e ele virou o pai dessa profissão, sendo que Landscape Architect, para ele, era uma profissão capaz de desenhar toda a cidade através das áreas verdes. Então, é claro que para o Olmsted não servia mais o termo gardener, não servia mais, ou seja, gardener, jardineiro, não servia mais outros termos, ele queria moldar uma profissão capaz de dar esse tipo de contribuição para as cidades. Esse professor aqui de Harvard, num artigo muito interessante de 2013, ele deu essa informação aqui, que o Olmsted ficou o tempo todo preocupado com os desentendimentos que essa nomenclatura que ele trouxe. Então, ele procurou bastante tempo por um novo
novo termo que significasse essa arte silvestre, né, como eles falam, e ele sabia que paisagem não era um bom termo, nem arquitetura, e a combinação desses dois termos, pior ainda, ou seja, paisagem não é um bom termo, arquitetura não é um bom termo, a combinação deles é pior ainda, mas pior do que tudo seria manter como jardinagem o nome dessa profissão. Apesar do Olmsted, pelo sucesso dele, ter fixado esse termo nos Estados Unidos rapidamente, na Inglaterra eles continuaram usando e usam até hoje a palavra landscape gardener, apesar de que landscape architect foi se impondo com o tempo. Está aqui um dos principais nomes do paisagismo na Inglaterra do século XX, e ele falando que landscape architect, ou seja, arquiteto paisagista, que antigamente se chamava landscape gardener, ou seja, jardineiro paisagista, com certeza é uma profissão mal nomeada. Fato é que durante o século XX, esta profissão ganhou novos ares de planejamento territorial em larga escala. Um dos principais nomes nesse sentido é o Ian McHarg. Em planejamento que faz uso de conhecimento sobre ecologia e a natureza, e um bom nome brasileiro para citar nisso é o trabalho do Fernando Chassel, trabalhou com o conceito de ecogênese no Rio de Janeiro. Então, o paisagismo ele foi respondendo às demandas da sociedade ao longo do século XX e se enriquecendo de ferramentas. O paisagismo que o Olmsted criou lá atrás, ele foi mutando. E nunca tirou o pé da jardinagem e do projeto de pequenos espaços, jardins residenciais, pequenos parques. Não virou uma ferramenta exclusivamente para larga escala. Ele se mantém com uma ciência multi-escala, dos pequenos espaços aos grandes espaços territoriais, urbanos, né, como cidade, e territorial. Na Europa é muito comum o paisagismo com essa ambição de coordenar o desenvolvimento de uma parte do país, né, de uma região do país. Mas o Olmsted ajudou a criar, é o pai da ASLA, que é a Sociedade Americana de Arquitetos Landscape Architects. A IFLA se estruturou com o nome em inglês, Landscape Architects International Federation. Na Inglaterra, talvez por se ressentir do nome, eles preferiram o termo Landscape Institute. Mas nos países de língua latina, a história é outra, porque o termo nasceu em francês e hoje em dia, lá na França, eles usam o termo paisagista. Não se fala mais arquiteto paisagista. Eles preferem usar o termo simples. Então, eles têm lá um diploma de Estado para paisagistas. Significa que é diferente? Não. Porque as línguas latinas, elas têm essa dupla maneira de denominar esse campo de conhecimento. Você pode chamar de arquitetura da paisagem ou você pode chamar de paisagismo. Esse curso superior em paisagismo, de Barcelona, se chama justamente grado, ou seja, graduação em paisagismo. E eles chamam o profissional paisagista. Lá na Itália, o campo de conhecimento costuma ser definido como arquitetura da paisagem. Essa daqui é a Associação Italiana de Arquitetura da Paisagem. Mas quando eles vão se referir aos profissionais, eles preferem o termo simples. As leis definem como paisagista, ou, em italiano, né, paesagiste. Então, você pode chamar o campo de conhecimento como arquitetura da paisagem e o profissional que atua nele, paisagista. É assim que se faz na Itália. Em Portugal, eles consideram sinônimos os dois termos, paisagista ou arquiteto paisagista, mas eles usam mais o termo arquiteto paisagista para se referir aos profissionais. Então, gente, tudo isso para dizer o seguinte: landscape architecture é igual a paisagismo, que é igual à arquitetura paisagística. Não existe um tipo de paisagismo que você denomina ele arquitetura paisagística e o paisagismo é outra coisa. Não, é a mesma coisa. É porque em inglês se fala landscape architecture. Em português a gente pode falar dos dois jeitos. As línguas latinas, elas têm essa possibilidade de falar de dois jeitos. Eu trouxe aqui essa imagem de um jardim do Gilles Clément, que é um paisagista francês, que é um agrônomo de formação, professor da escola mais importante de paisagismo na França, e que, muito interessante, ele prefere ser chamado de jardineiro.
para falar das dificuldades desse termo, né? Por onde ele passou. Realmente não foi uma grande sacada do Olmsted se fixar num termo composto. E o que estuda o paisagismo, ou em Portugal, como eles chamam a arquitetura paisagista? O que é essa graduação? Por que é importante a gente ter ela? Porque se a gente tiver outras graduações no Brasil que já dão esse conhecimento para a gente, tá bom, não precisamos desse profissional, a gente já tem outros. Mas olha em que consiste um curso de arquitetura paisagística, ou paisagismo, como quiser chamar. Tem várias disciplinas de fundamentação: biogeografia, biologia das plantas, botânica florestal, ecologia geral, agricultura, elementos de geologia. Dá para ver que a fundamentação tem disciplinas que vão para a história da arquitetura paisagística, história da arte, história da crítica da paisagem, mas tem muita disciplina de ciências da natureza. E quando eles vão para as disciplinas técnicas de atuação, elas são, na maioria dos casos, disciplina de projeto. O paisagismo é um campo de projeto. Se exige do paisagista que ele saiba projetar. Se você tiver num curso de paisagismo que eles não te ensinam a projetar, ele não é um curso de paisagismo, pode ser um curso complementar de paisagismo, mas não é de paisagismo. E projetar o quê? Bom, projetar vegetação em espaço urbano, projetar espaços exteriores, projeto de paisagismo, projeto de espaço público, projeto de gestão da paisagem, paisagens culturais, qualificação urbana, impacto e recuperação da paisagem, urbanística, políticas de paisagem. Lá em Portugal eles falam ordenamento do território, por isso eles querem dizer, aqui no Brasil a gente diria planejamento do território, também é uma maneira de projetar, né, um modo de projeto. Então, pessoal, isso daqui é uma graduação em paisagismo. É fácil saber que nenhuma graduação no Brasil contempla bem esse conhecimento que nasce a partir dessas disciplinas. A gente tem outros campos. Eu disse nenhum curso no Brasil, mas a gente tem um curso de paisagismo no Brasil, que é na UFRJ, que antigamente se chamava Composição Paisagística, e hoje, muito acertadamente, modernizaram o nome para paisagismo. E é um curso interessante, eu não vou trazer aqui todo o conteúdo programático dele, mas ele tem uma boa cadeia de projetos, entre outras tantas disciplinas que são fundamentais para o paisagista, né? É o único curso que a gente tem no Brasil, mas ele é reconhecido pelo MEC desde 1970, na década de 70. Ou seja, se uma universidade particular quiser criar um curso de paisagismo, o MEC já reconhece um curso de paisagismo. Não precisa inventar a roda, já há. Aí, dentro desses artigos que eu escrevi, pareceu interessante fazer um estudo sobre como se compõe esse curso de paisagismo em várias universidades, porque eu trouxe para vocês o exemplo da Universidade do Porto, né, que tem essas disciplinas. Mas passando por várias universidades, uma coisa surgiu, que é um curso que tem uma parte de fundamentação teórica, desenho e informática, fundamentação técnica, ou seja, disciplinas de ciências da natureza e tal, e projeto. E depois, trabalho final, estágio, que geralmente é de projeto também. Então, tá aqui, ó, disciplinas comuns aos cursos de paisagismo que eu pesquisei em vários países. Teoria e história do paisagismo, teoria da paisagem, são de fundamentação teórica. Disciplinas de fundamentação técnica, biologia, botânica e plantas ornamentais, fisiologia vegetal, ecologia, horticultura, solos, construções, movimentação de terra, instalação de equipamentos públicos. Essas disciplinas compõem a fundamentação técnica. E na parte de projeto, que num sentido amplo chega a 50% do curso, se você somar a parte de projeto, as disciplinas de representação e as de estágio, o que você faz no seu estágio, no seu TCC, você tem a maioria dos projetos voltados para parques, projeto de paisagismo, paisagem e habitat, recuperação e manejo ecológico ambiental, uma parte também mais de território, impactos ambientais, planejamento do território, planificação da paisagem. Então, esse é o cerne de um curso de paisagismo, né? Isso daí abre para uma reflexão, que aqui no Brasil, sendo raro a gente ter um curso de paisagismo, só temos um, é comum a gente encontrar frases assim: paisagismo é uma ciência multidisciplinar, paisagismo é interdisciplinar.
como se o paisagismo fosse uma colcha de retalhos de outras áreas de conhecimento, sem um cerne próprio, sem uma lógica própria, sem autonomia. Se fosse esse o caso, não seria necessário ter uma graduação em paisagismo, bastava juntar profissionais formados em várias áreas e a coisa estava resolvida. Mas não é bem assim. O paisagismo ele tem um modo próprio que não está em nenhum outro. Ele tem áreas de sobreposição com disciplinas como urbanismo, principalmente arquitetura, design. Ele tem uma grande sobreposição com disciplinas da geografia, geologia, estudo da terra. Uma boa, enorme sobreposição com disciplinas de ciências da natureza, agronomia, biologia, ciências ambientais, engenharia florestal e o que mais quiser. Com arte e com várias outras que a gente podia vir citando. Com direito, tem a legislação ambiental, patrimônio histórico, né? Isso aqui é uma representação simplificada para dizer o seguinte: por mais que você vá colocando todas as outras áreas que se sobrepõem ao paisagismo, vai sobrar um cerne, que é um modo de fazer do paisagismo. Então, eu tentei dizer isso em alguns artigos que eu escrevi. No primeiro, aqui está: o paisagismo é um campo do design, ou seja, do projeto, fundado em conhecimento próprio, possuindo linguagem específica, povoada de arquétipos e poéticas ligados à arte dos jardins, à natureza e à paisagem. Em outro texto: discutido a partir de outras esferas que não a sua própria, ou seja, discutido a partir da agronomia, da geografia, da arquitetura, discutido em outras sedes que não a do paisagismo, o paisagismo acaba por ser fatiado. Não por acaso, muito se fala na sua interdisciplinaridade, como se essa não fosse uma característica de todas as profissões que exigem uma ampla base de conhecimento. E quase nada se fala da sua especificidade. Fiz uma busca sobre os países, né, que têm o paisagismo como estudo superior e como profissão regulamentada. Em vermelho estão os países onde o paisagismo é reconhecido como profissão regulamentada, é regulamentado, e tem cursos superiores na área. E em verde estão países que têm pelo menos, curso superior na área, mas a profissão ainda não está regulamentada. Esse é o caso do Brasil. A profissão de paisagista não está regulamentada no Brasil. E no Uruguai, me parece que a situação já está regulamentada, não tenho informação mais precisa. No Chile, também. Nesses outros países da América Latina, não tenho melhores informações, aqui está um pouco antigo, mas me parece que não tem nem curso superior, nem a profissão está regulamentada. Nesses países alaranjados, eu não consegui levantar informações o suficiente para conhecer a realidade deles. Mas repara, gente, que à exceção da Espanha, que tem vários cursos superiores de paisagismo, o paisagismo é uma atividade regulamentada em todos esses países, quase toda a Europa. América do Norte com México, Austrália, África do Sul, China, Japão, União Soviética, Rússia, né? Então, assim, nós nos diferenciamos desses países todos. O que a gente tem de tão especial assim que a gente deve ser diferente deles? Pensando nisso, e como um estímulo para que alguma universidade privada ou pública que resolva montar cursos de paisagismo, se valendo do fato de que o MEC já reconhece o curso de paisagismo da UFRJ, que é a maior universidade federal do Brasil, se não me engano, a gente criou um grupo de trabalho com professores de várias faculdades do Brasil para propor, muito otimista, umas diretrizes curriculares para cursos de graduação em paisagismo no Brasil. Ou seja, se tiver alguém que queira montar um curso de paisagismo, está aqui umas diretrizes curriculares que a pessoa pode usar. Esse documento está disponível na internet. Ele tem... Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil para a gente. Ele tem várias coisas interessantes. Um estudo sério feito com professores da UFRJ, com professores de São Paulo. O professor Roberto tem uma participação grande nesse trabalho aqui. Quem quiser, ele tem a referência no final do artigo. Aqui ele está sendo disponibilizado pela Paisagens Híbridas da UFRJ, também a Lali
que a Associação Latino-Americana de Paisagem disponibiliza ele. E tem aqui, ó, o que tem que ter num projeto pedagógico para um curso de paisagismo? Tem uma parte aqui interessante, que é no parágrafo 2, no parágrafo 2. O projeto pedagógico para curso de graduação em arquitetura paisagística, composição paisagística ou paisagismo, ou seja, qualquer nome que você queira dar para esse curso, deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, aptos a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação ao meio construído e natural, no âmbito do paisagismo e abrangendo suas interrelações com a cidade, as edificações e o meio ambiente, bem como a proteção, conservação e valorização do patrimônio natural e paisagístico e a utilização racional dos recursos disponíveis. No perfil dos formandos, tá lá, né, o que esse profissional tem que conhecer e tal, as competências e habilidades que se espera desses profissionais, e a gente também, cumprindo, né, o que se espera de uma diretriz curricular, trouxe os componentes curriculares, tanto do núcleo de fundamentação, quanto dos profissionais essenciais. E estão lá eles. O conhecimento que um curso de paisagismo deve ter. Teoria, núcleo de conhecimento de fundamentação, primeiro, né? Estética, história das artes, estudos sociais e econômicos, botânica, fisiologia vegetal, pedologia, ecologia, geografia e meios de representação e expressão. No núcleo dos conhecimentos profissionais essenciais está lá teoria e história do paisagismo e da paisagem, leitura e caracterização paisagística ambiental, espaços abertos urbanos, projeto de paisagismo, planejamento paisagístico e regional, tecnologia da construção, produção e manejo de vegetação com fins paisagísticos, arborização urbana, equipamentos, iluminação e conforto ambiental para as áreas externas, técnicas retrospectivas, informática, topografia, solos, irrigação aplicados ao paisagismo, gestão de áreas verdes e legislação. Qualquer curso para se chamar de paisagismo, segundo os autores desse documento, deveria cumprir todos esses tópicos. Seria muito bom que essa diretriz fosse apresentada ao MEC. Ela ainda não foi. Esperamos que venha a ser apresentada no futuro. Então, a gente vai chegando aqui na área de regulamentação profissional, né? Por que as universidades resistem a montar curso de graduação em paisagismo? Porque a profissão não é regulamentada. Corre-se o risco do profissional saindo da universidade ser acusado de exercício ilegal da profissão, apesar do curso dele ser reconhecido pelo MEC. Porque outros conselhos que têm atividades regulamentadas nessa área podem falar assim, olha, se você não é formado em agronomia, como você está exercendo paisagismo? Não, eu sou formado em paisagismo. Não, mas cadê seu conselho profissional para dizer que você pode fazer isso? E um conselho profissional só se faz quando uma atividade é regulamentada. Então, a gente pode dizer que hoje em dia o paisagismo tem uma regulamentação indireta. Ele não é regulamentado como profissão autônoma, mas ele é regulamentado como atribuições dentro de outras profissões. Ele é regulamentado, por exemplo, como atribuição para engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, através dessa resolução do CONFEA, 1076/2016, que faz referência a resoluções anteriores. Para os arquitetos, ele é regulamentado pela resolução 51/2013 do CAL, que, inclusive, coloca o paisagismo, ou nos termos que eles colocam, a arquitetura paisagística, como atividade privativa dos arquitetos. E por causa disso, o CONFEA, e entre outros problemas e desajustes entre CAL e CREA, sistema CREA-CONFEA, eles embargaram essa resolução e estão numa disputa ali jurídica, para saber se um pode palpitar sobre o quintal do outro. Biólogos podem exercer paisagismo de acordo com a resolução do próprio CFBio 449/2017, e os técnicos em paisagismo estão amparados por resolução do CONFEA. Eu ouvi dizer que agora mudou um pouco isso daqui, mas a informação que eu tinha era essa. É muito estranho
que um conselho formado somente por uma categoria profissional possa regulamentar que os próprios profissionais possam ou não possam fazer alguma coisa, né? É estranho, porque, sendo formado só por uma categoria profissional, o conselho pode esquecer da atividade dele principal, que é cuidar para que a profissão seja bem exercida, e passar a agir como uma associação de membros e defender os interesses desses membros, às vezes com risco de prejuízo para os interesses da sociedade brasileira como um todo. Vamos ver como que isso pode acontecer. Mas antes disso, vale dizer o seguinte: quando o CONFEA diz que engenheiros agrônomos e engenheiros florestais podem exercer paisagismo, eles dizem isso fundamentados pelas diretrizes curriculares das graduações em agronomia e engenharia florestal. Porque quando o MEC emite uma diretriz curricular, está lá, ó, o núcleo de conhecimento de conteúdos profissionais para os agrônomos inclui paisagismo, parques e jardins. Ou seja, não pode ter um curso de agronomia que não tenha essas disciplinas. Tendo essas disciplinas complementadas pelos demais conhecimentos, possibilitam que esse profissional assuma responsabilidade sobre serviços nessa área. O mesmo ocorre, claro, com a arquitetura, com a biologia e com outros cursos que têm atribuições nessa área. As diretrizes curriculares dessas graduações prevêem disciplinas de paisagismo e conhecimentos nessa área. Mas aqui um parênteses. Vocês viram que a diretriz curricular para a agronomia tem dois termos, paisagismo e parques e jardins, que a gente não tinha tocado nele ainda. Parques e jardins nada mais é do que uma maneira antiga de falar de paisagismo, mas que fica um pouco, considerada um pouco restritiva, porque parece que ela só fala de jardins, parques e, eventualmente, praças. E quando você usa o termo paisagismo, ele inclui espaço urbano, área de proteção ambiental, escala territorial e qualquer outra área aberta, área livre, verde, como se quiser chamar, área livre de construções, que não seja exatamente dessas categorias. Então, paisagismo é um termo mais moderno e mais abrangente do que parques e jardins. Mas, às vezes, as pessoas mantêm, como na diretriz curricular para agronomia, para deixar bem claro que não se perdeu nada, só se ampliou para paisagismo, mas há muita sobreposição entre esses dois termos. E está aqui dentro da resolução, das resoluções do CONFEA, tudo que alguma pessoa pode fazer nessas áreas de paisagismo, parques e jardins. Envolve tudo. Envolve gestão, supervisão, orientação técnica, estudo de viabilidade, projeto, perícia, condução de serviço técnico, orçamento, execução de desenho técnico, ou seja, todas as atividades que um paisagista faz, né? Está aqui a resolução do CAL, que diz que ficam especificadas como privativas dos arquitetos e urbanistas as seguintes áreas de atuação. Da arquitetura paisagística. Vamos ler como paisagismo, que é um sinônimo. Do paisagismo, projeto de paisagismo, projeto de recuperação paisagística ou em paisagismo, coordenação e compatibilização de projeto de paisagismo ou de recuperação paisagística. Então, assim, é um caso em que um conselho legisla como própria uma atividade que é partilhada por outros. Claro que ia dar problema. O paisagismo possui uma expressão própria e requer uma fundamentação técnica e teórica específica que escapa aos demais campos profissionais. E é essa fundamentação que concede autonomia ao paisagismo. Este percurso formativo, que a gente viu da Universidade do Porto e de outras faculdades, não é contemplado por nenhuma outra graduação que existe hoje no Brasil. Daí a importância da gente ter curso de paisagismo. Eu conheço bem o curso de agronomia e estudei outras graduações no Brasil. Não vou falar, a gente não tem tempo para entrar a fundo nessas graduações, mas, em geral, é claro que esses cursos não formam bons paisagistas completos. Eles têm que sair da universidade e complementar a própria formação, em pós-graduação, em estágio profissional, e vai ficar sempre faltando alguma coisa. Nós não temos, no Brasil, suficiente quantidade de paisagistas formados no ensino superior. Por isso, é tão importante regulamentar a profissão. Não, no meu jeito de ver, não tanto como uma perspectiva de criar um conselho para agir como outros conselhos
talvez seja importante, mas o principal motivo que eu vejo para se regulamentar a profissão de paisagista é porque, sendo regulamentado indiretamente, coíbe a criação de cursos de paisagismo. Está aqui um projeto de lei, que é aquele apresentado pela ANP. Acho que a gente pode ler ele juntos aqui, nos principais parágrafos, polêmicos parágrafos. Deixa eu localizá-lo. Essa é a versão que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, né? Acho que é um bom exercício ver, é um texto tão pequeno e que gera tamanha polêmica, né? É um projeto de lei, são projetos que deputados e senadores apresentam, que tramitam nas duas casas, depois vão para a presidência, e se a presidência aprovar, se transforma em lei no Brasil, né? Ele foi apresentado inicialmente pelo deputado Ricardo Izar, em 2011, e o último texto é da deputada Soraya Santos, na última comissão da Câmara em que ele tramitou. Está aqui o relatório em que ela discorre sobre os benefícios ou malefícios de aprovação de um projeto assim e propõe esse texto, que é como ele ficou na versão final. O projeto de lei 2043, de 2011, regula a profissão de paisagista e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta que esta lei dispõe sobre a profissão de paisagista, estabelecendo os requisitos para o exercício da atividade profissional e determinando o registro em órgão competente. É livre o exercício da atividade profissional de paisagista, desde que atendidas as qualificações e exigências estabelecidas nessa lei. Ou seja, só pode exercer a atividade paisagista quem tiver com a devida formação de acordo com essa lei. O exercício da profissão de paisagista em todo o território nacional é privativo aos portadores de diploma do curso superior de paisagismo, ou arquitetura da paisagem, ou composição paisagística, expedido por instituições regulares de ensino, ou seja, pessoas formadas na área. Diploma de curso superior em paisagismo, arquitetura de paisagem, expedidos por instituições estrangeiras. Ok, pessoas se formam em paisagismo fora, regulariza o diploma no Brasil. Diploma de pós-graduação em paisagismo ou arquitetura da paisagem, expedido por instituições regulares de ensino superior ou instituições estrangeiras e revalidadas no Brasil, de acordo com a legislação, desde que o profissional, e essa parte é muito importante, apresente conjuntamente diploma de curso superior em uma das seguintes áreas: arquitetura, agronomia, engenharia florestal, biologia ou artes plásticas. Ou seja, quem é formado em uma dessas áreas e que fizer uma pós-graduação em paisagismo, pode se filiar ao Conselho dos Paisagistas e se denominar um paisagista. E tem mais dois itens aqui. Aos egressos dos cursos superiores dessas áreas, arquitetura, agronomia, engenharia florestal e biologia e artes plásticas, cuja data de graduação se dê até 5 anos após a data de aprovação dessa lei, essa lei ainda não foi aprovada. Pode levar ainda mais 5 anos para ela ser aprovada. Não será exigida a apresentação de diploma da pós-graduação. Por que isso? Por que a gente não vai exigir diploma de pós-graduação de quem já se formou e mesmo de quem vier a se formar 5 anos depois da criação da lei? É uma maneira de compreender que essas pessoas já se formaram. No Brasil não tem curso de paisagismo, né? Só tem um. Então, elas têm curso em outras áreas e elas trabalham na área. Ninguém vai tirar o direito dessas pessoas de trabalharem nessa área e de serem paisagistas. Aos egressos de cursos superiores de outras áreas, que não citadas na linha dessa seção, cuja data de conclusão do referido curso superior aconteça até a data de aprovação desta lei, será obrigatória a apresentação de diploma de pós-graduação lato sensu em paisagismo ou arquitetura da paisagem, expedido por instituições regulares de ensino superior ou por instituições estrangeiras. Ou seja, quem é formado em outras áreas, tem até a data da aprovação eventual dessa lei, que pode ser daqui a 5 anos, para fazer um curso de pós-graduação em paisagismo.
E pode haver críticas. Ah, bom, mas um curso lato sensu basta? Bom, hoje em dia é assim que é. Então, a lei, ela lida com a realidade. A gente tem pessoas formadas em várias áreas que fazem uma pós-graduação em paisagismo para trabalhar com paisagista. A lei simplesmente reconhece que essas pessoas já estão trabalhando na área. Vamos lá, essa é a parte mais complicada da lei. Sem prejuízo dos exercícios das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados, e essa passagem é fundamental. Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados, ou seja, sem prejuízo para que agrônomos, ou arquitetos, ou biólogos, através dos próprios conselhos, façam as atividades de paisagismo, não se tira deles nada, eles podem continuar nos próprios conselhos. Eles não são prejudicados pelo fato de que há paisagistas em outro conselho. Na forma da legislação específica, até a presente data, caberá ao paisagista planejar, conceber projetos, estudos de áreas verdes, compreendendo todos os aspectos que interferem na paisagem, externa às edificações principais, os espaços abertos, não construídos e as áreas livres, rurais e urbanas, com função de recreação, amenização, circulação e preservação ambiental, integrando o homem à natureza e ainda executar direta ou indiretamente as atividades resultantes desse trabalho. Orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público no âmbito da sua especialidade. Elaboração de pareceres, relatórios, planos e laudos técnicos sobre paisagismo, bem como ser responsável técnico por projetos de paisagismo, implantação e manutenção de jardins. Magistério da disciplina de paisagismo nos estabelecimentos de ensino técnico de graduação, pós-graduação e doutorado. Planejamento, organização, implantação e direção dos serviços de pesquisa histórica e outras ligadas a jardins e áreas verdes. Os últimos artigos são mais simples. Para o provimento e exercício dos cargos ou funções ou emprego de paisagista, é obrigatória a apresentação de diploma, nos termos do artigo 3. As entidades que prestam serviços de paisagismo deverão manter em seu quadro de pessoal ou em regime de contrato de prestação de serviços paisagistas legalmente habilitados. O exercício da profissão de paisagista requer prévio registro em órgão federal competente até que sejam nomeados ou instituídos os respectivos conselhos profissionais, nomeados ou instituídos, ou seja, que sejam direcionados a um conselho existente ou que se crie um conselho novo, o que deve ocorrer em prazo não superior a 5 anos. Fica assegurado o exercício do paisagismo aos profissionais que comprovarem, na data da publicação desta lei, o exercício profissional há pelo menos 5 anos. Ou seja, o artigo 8 ainda coloca assim, independente da sua formação, se na época da publicação dessa lei você já trabalha com paisagista há 5 anos, tá ótimo, você pode se filiar ao conselho. Então, é uma lei que busca reconhecer a situação como é de fato, né? As pessoas trabalham nessa área sem formação, ou com formação parcial, ou formação indireta, e estabelece modo de que no futuro nós tenhamos no Brasil o campo de conhecimento plenamente estabelecido. Apesar disso, esse projeto de lei vem encontrando, e vocês viram que ele é de 2011, né? Até hoje, ele é 2019, 2020, ele ainda não chegou no Senado. Ele vem encontrando oposição ferrenha dos conselhos existentes, principalmente CAL e CONFEA. Ela foi proposta por uma Associação Nacional de Paisagismo, que é a ANP, e está sendo combatido por outra, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que é uma coisa que só isso já valeria a pena tentar conhecer a situação melhor. Qual é o argumento da Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas em conjunto com outras associações de arquitetos? Olha, é juridicamente inapropriado, entre outros argumentos, é juridicamente inapropriado, porque esse PL trata a questão, ou seja, a regulamentação da profissão de paisagista, como se já não houvesse uma profissão, que é a própria de arquitetura e urbanismo, de nível superior de paisagismo, regulamentada pela legislação federal brasileira. Bom, uma lei vem para atualizar o quadro de leis, né?
Então, já é um argumento estranho. Mas, mesmo que já houvesse uma profissão de nível superior regulamentada, é fácil perceber que ela não cobre os conhecimentos necessários. Então, é fácil perceber que seria do interesse da sociedade brasileira que se tivesse cursos universitários, sem prejuízo para os outros que já existem, mas cursos em que até os alunos das outras graduações pudessem ali fazer disciplinas e melhorar a sua própria formação. Eu sou um agrônomo que fiz 5 disciplinas do curso de paisagismo, então eu sou um agrônomo que sabe mais de paisagismo do que o que não fez. Né? Eu sou um arquiteto que cursou metade do curso de paisagismo. Eu sou um biólogo que foi lá, eu tive a oportunidade, porque na minha universidade, tendo o curso de paisagismo, eu pude aproveitar e fazer algumas disciplinas. Hoje em dia, infelizmente, não é assim. Por causa dessa postura da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, eu pedi para sair de lá, porque eu achei estranhíssimo que uma associação de paisagistas seja contra a regulamentação da profissão de paisagista, que é necessária para a gente ter formação na área. Mas também o Confe não fez uma decisão muito melhor do que essa. Em plenária, se decidiu por unanimidade posicionar-se contrariamente ao projeto de lei 2043, de autoria do deputado Ricardo Izar, haja vista que esse dá atribuições de paisagismo a profissionais de áreas da biologia, das artes plásticas, que não possuem qualquer afinidade técnica com essa atividade. E aí, um final aqui, que é característica da agronomia da engenharia florestal. Ou seja, dá para ver que tem uma disputa aqui, né? O CONFEA considera essa profissão característica da agronomia da engenharia florestal. Já o CAL considera que essa profissão é privativa dos arquitetos. Olha como visões vindas de polos diferentes podem fatiar um campo de conhecimento, né? E reduzir ele a uma disputa de mercado profissional. A minha fala eu sei que foi pesada, mas ela termina aqui com o agradecimento que eu encontrei num texto do professor Afonso Zuin, da Universidade de Viçosa, um professor de paisagismo, agrônomo, que dá paisagismo dentro da Universidade de Viçosa, e no final de um artigo muito interessante que eu recomendo sempre para os alunos lerem, os alunos que fazem paisagismo comigo, ele traz esse agradecimento à Lucila Batista, que foi uma paisagista e agrônoma de Brasília, fundadora da escola onde eu estou fazendo essa palestra hoje virtualmente, né? A Lucila, nas palavras do Zuin, Lucila, cujo empenho no trabalho de reconhecimento e regulamentação da profissão de paisagista ainda nos anima, mesmo depois do seu lamentável passamento em dezembro de 2003. Então fica essa homenagem à Lucila, e eu fico muito feliz de poder fazer essa fala na escola que ela criou. Aqui alguns textos de recomendação que eu citei, alguns estão disponíveis na internet, outros não. Eu posso tirar uma foto dessa recomendação aí de textos e passar para Simone, encaminhar para vocês. É isso, pessoal. Desculpa se eu fui pesado no falatório. Simone, quer assumir? Oi, Júlio. Então, a gente tem várias perguntas no chat. Você quer que eu leia para você? Você quer olhar? Tem comentários? Também, né, se alguém quiser aproveitar para fazer a pergunta agora, abrir o microfone e fazer, também está aberto. Porque, na verdade, são muitos itens, né, Júlio? E quem está ouvindo pela primeira vez até se perde um pouco, né? A gente que já está aí há muito tempo acompanhando, mas eu acho que vale a pena responder alguns questionamentos aqui. Deixa eu ver para você se temos. Está falando do título aqui, o título de quem cursa o FRJ.
de artes plásticas? Não, é de paisagismo. Paisagismo, bacharel, né? Em paisagismo. Tem outra pessoa perguntando, é 1 ano só? Olha, eu acho que são 4 anos ou 4 anos e meio, não tenho certeza. O professor, aí pode... Professor Júlio, posso fazer uma fala rapidamente? Desculpa atrapalhar. Por favor. Bom, eu sou aluno aqui do curso da Belas Artes, né, aqui da UFRJ, e o curso passou por uma reformulação, né, na grade curricular e no nome. E eu tive acesso a esse texto que o senhor criou, é um excelente texto que mostra as diretrizes, né? O senhor elaborou junto com o professor Robério, o professor Rubens, e o curso ele passou por essa reformulação curricular nesses últimos... Começou em 2018, né? Ele se encerrou agora no final de 2019. E ele mudou de nome, era composição paisagística, né? Que sai no seu diploma, né? Composição paisagística, e ele passou a chamar paisagismo. Então tá bem legal, mudou a grade curricular, mudou muita coisa, entrou botânica, entrou muita coisa bacana mesmo. E parabéns pela palestra, parabéns pela fala, e agradecer a Simone também pela essa fala, pela escola também, né? Interessante. Obrigado. Obrigado. A gente tem aqui a Eliana Azevedo também. É um nome importante dessa história aí do projeto de lei. Eliana, você quer fazer uma fala? Eu quero, antes de mais nada, te agradecer muito pela palestra, Júlio, que eu achei que foi espetacular, foi muito didática, muito fácil com toda a pesquisa que você fez sobre a história do paisagismo no mundo e a importância da regulamentação da profissão. Eu até dei algumas respostinhas aqui no chat para que eu percebi algumas coisas, para algumas dúvidas, né? Tinha uma pessoa que estava com dúvidas com relação ao técnico, o curso técnico, que é uma dúvida que eu vejo que é bem recorrente. E que, na verdade, assim, é uma confusão grande no nosso campo de trabalho. O técnico, ele é uma outra formação, diferente da graduação, isso em todas as áreas, qualquer área. O técnico, ele tem que ter a regulamentação própria. Então, inclusive, até onde eu sei, já existe uma lei que regulamenta o curso técnico, mas o técnico agrônomo, em agronomia, técnico em agronomia. Então, o técnico em agronomia não é agrônomo, ele é técnico em agronomia. E na lei que regulamenta o técnico em agronomia, já permite que ele atue na área de paisagismo com algumas particularidades, né? Não é em todas as áreas, eles têm lá umas particularidades. Mas é por isso que não é citado o técnico nesse PL, que nem poderia ser, esse PL é de graduação. Mas, de qualquer maneira, eu adorei muito a sua palestra, quero te parabenizar, Júlio, foi muito, muito bacana, na minha opinião. E parabenizar também a Simone e a escola por essa iniciativa tão importante. Obrigado. Obrigada também, Eliana. Muito bom ter você aqui conosco. E estamos de portas abertas, né? Se você depois quiser acrescentar mais, conversar mais com esse pessoal em outro momento também, o convite já está feito, né? Eu achei, assim, muito bacana o Júlio vir fazer, muita gente já conhece ele aqui em Brasília, e também acho que ele explicou de uma forma, assim, simples, né? Bem para todo mundo entender. Isso é muito importante, né? Porque dúvidas é o que mais tem. E as pessoas confundem um assunto com o outro, como você falou sobre o técnico, né? Que aí já não tem nada a ver com essa lei, né? Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente divulgar, acho que é melhor para todos, né? Que fique tudo muito bem esclarecido, né? E a gente precisa sempre somar, né? É uma batalha que já está acontecendo há muito tempo, né? Aliás, só trazendo uma última informação aqui, que talvez seja de interesse de todos,
O PL já foi aprovado em todas as comissões da Câmara dos Deputados. Então, agora nós estamos indo para o Senado. Eu digo indo, porque com essa pandemia parou tudo lá. Então, na verdade, nós estamos ingressando no Senado e depois do Senado vai para o presidente, porque ela tem tramitação conclusiva. Esse é um turning point importante. Enquanto a gente estava sendo analisado na Câmara, se fosse reprovada em alguma das comissões, poderia ser arquivado o projeto de lei. Como foi aprovado em todas as comissões e passou já agora para o Senado, não tem como arquivar mais. Então, agora pode demorar mais ou menos, mas é uma coisa que será regulamentado, porque a segunda casa, né, o nosso sistema é bicameral. Então, a primeira casa que analisa o projeto de lei, qualquer que seja ele, analisa o mérito. E a segunda casa é uma casa revisora só. Então, pode alterar um pouco o texto, mas não pode mais arquivar. Então, isso é uma boa notícia para nós. Não sei em quanto tempo, mas eu acho que a parte mais difícil já passou. Legal. Muito bom. Pessoal, tem aqui também, entre os presentes, eu não sei se ele vai querer falar alguma coisa. Tem duas pessoas que eu queria convidar a falar, que um é o professor Afonso Zuin, que eu usei, fiz as palavras dele aí no final da apresentação, e tem o professor Pedro Arsênio, que é do curso de Arquitetura Paisagística da Universidade Técnica de Lisboa. E eu visitei o professor quando eu tive fazendo uma parte do meu doutorado, eu fui lá conhecer o curso de paisagismo deles, fiz uma entrevista com o professor Pedro Arsênio, com o professor que era diretor na época do curso, justamente para conhecer melhor como é o curso, como que a gente poderia trazer para o Brasil esses conhecimentos. Eu não sei se ele está disponível. Professor Pedro Arsênio, você está disponível a fazer uma fala aqui com a gente? Falar um oi, pelo menos? Acho que não está. E tem o Afonso Zuin também. Será que já me ouve, Júlio? Já me consegue ouvir, Júlio? Oi, Pedro, consigo. Sim. Olá, viva, boa noite. Boa noite. Eu não terei muito a acrescentar. O Júlio fez a sua palestra de forma excelente e reportou muito bem a situação que vivemos por aqui. De facto, estamos num país em que temos a profissão regulada e em que os requisitos para a certificação profissional são os que vêm já da IFLA e são depois filtrados e complementados pelas instituições nacionais, mas com toda a informação que o Júlio veiculou. De maneira que não sei se posso acrescentar muito mais, mas queria felicitá-lo pela clareza da sua apresentação, que sempre gosto de ouvir também, e por ficar a conhecer um pouco melhor o contexto que vivem por aí. Espero que tenham muito sucesso no projeto que está em discussão. Muito obrigado, professor. E se alguém quiser estudar paisagismo na Universidade de Lisboa, que cursos vocês oferecem aí? Quais possibilidades de graduação ou pós-graduação? Bom, a universidade é muito grande, é a maior universidade do país, em Portugal, a Universidade de Lisboa. Eu trabalho no Instituto Superior de Agronomia, que é uma das escolas desta universidade, e temos o curso de Arquitetura Paisagista, precisamente. Em Portugal, a expressão mais corrente é Arquitetura Paisagista. E somos uma das 3 escolas que oferecem esse curso ao nível de bacharel, e temos também curso de mestrado e de doutoramento na mesma área. Será fácil encontrar no site desta escola, no site do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, condições de ingresso
e inclusivamente há instituições que apoiam a vinda de estudantes latino-americanos para Lisboa, se tiverem interesse nessa matéria. Muito obrigado. Obrigado eu pela possibilidade de ouvi-lo uma vez mais. Muita sorte por aí. E espero que todos estejam bem nestes dias conturbados que todos vivemos. Afonso, você tá aí? Você pode falar um oi pra gente? Sim, eu quero agradecer ao Júlio pelo convite, e cumprimento pela palestra também, cumprimento a Escola de Paisagismo de Brasília pela iniciativa. Bom voltar a ter algum contato com vocês depois de tanto tempo. E também é muito bom ver Eliana nessa saudável histórica militância, que acho que vai fazer muito bem para o país ainda. E, de fato, o Júlio abordou de forma excelente o tema, fez um apanhado bastante completo, né? E nos resta continuar otimistas e lembrar uma coisa que eu falo sempre para meus estudantes, que o Brasil é grande demais e tem espaço para todo mundo, né? Paisagistas de todas as formações, e especialmente aqueles que virão com formação completa que a gente sonhou com aquelas diretrizes curriculares, né? Que foi um processo excelente para a gente elaborar aquilo, né? Foi um aprendizado e foi uma experiência de paisagismo real, né? A gente poder dividir com tantas pessoas de áreas e origens diferentes, né? Fazendo já, ao que tem uns 5 anos, Júlio. Acho que é 2013, já vai para uns 7. Então, não sei se é 13 ou é 15, acho que é 15, na verdade, é 5, são 2015. Pois naquela época a gente já fez isso que hoje virou arroz com feijão, né? A teleconferência. Pois é, reuniões remotas e tal, né? Trabalho remoto. Isso, e já funcionou bem, né? Mas muito bom, só quero deixar meus cumprimentos e me coloco à disposição de todos também aqui em Viçosa, no que puder contribuir também, estamos à disposição, e um grande abraço para todos. Um abraço. Temos mais professores. Tem mais a professora que eu conheço aqui, tem a professora Larissa Leandro, de Paisagismo de Goiânia também. Não sei se tem a professora. Quer falar, Larissa? Muito bom. A Larissa disse que é um pouco tímida. Vamos ver se ela resolve falar conosco, Ju. Eu não sei se ela ainda está, não encontrei o nome dela mais aqui. Ela não está aqui, não. Acho que ela fugiu antes. Então tá. Pessoal, acho que deu, né? 1h30 de fala. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, quiser aproveitar a chance, né, que o Júlio está aqui, a Eliana, né, Afonso, então acho que é uma oportunidade de tanto, né? A última vez que eu vi esse pessoal junto foi no Congresso em São Paulo, não é isso, Júlio? Que a gente teve uma reunião lá, eu estava presente também, era a única escola técnica que estava lá, no meio das universidades. E aí, depois daquilo, quantas reuniões, né? Tem um pessoal, professor, gente, só para falar isso, acho que é um professor lá da UFPRJ, é o Bruno Soares. Eu não sei se ele está. Não sei se é ele, não, acho que é outra pessoa. Tá. Então tá. Qualquer coisa, pessoal, eu estou à disposição, tá bom? Estão perguntando se você volta para falar de plantas dos cerrados, lógico, né? Volto, com o maior prazer. A gente vai agendar e vamos passar isso para vocês, com certeza, né? Mas o assunto de hoje também era muito importante. E o material, né? Você vai disponibilizar? A gente...
Então, eu vou disponibilizar as imagens com as referências. Aham. Esse trabalho de pesquisa sobre o que é paisagismo, como ele surgiu, é um artigo que... Tem 2 artigos que vão ser publicados disso daí, um vai ser publicado em poucos dias, na revista ornamental Horticulture, que é justamente falando sobre a tradução entre paisagismo e landscape architect. Acho que vai ser uma colaboração boa nesse assunto. E outro sobre a origem do termo, né, que é uma coisa que eu pretendo publicar em breve. Por isso que eu não vou disponibilizar o material inteiro. Com certeza. O Pedro Arsênio está pedindo desculpas aqui, que foi a primeira vez que ele utilizou o Meet. Imagina, né? A gente só tem a agradecer por ele ter participado. Simone, já poderíamos aproveitar a oportunidade, né? Convidar o professor Pedro para fazer um webinar conosco futuramente, quem sabe aí, né, diretamente de Lisboa. Será um prazer, né? Com certeza, né? Todos eles, né? O Afonso In, acho que a Eliana já convidei, acho que a gente precisa, né, da participação de todos eles para a gente cada vez mais tá juntos, né? Tá levando o paisagismo cada vez para o mesmo caminho, para o novo grupo, muito importante. Júlio, tá bom. se quiser fazer mais alguma consideração. Não, eu que vou encerrar, vou te agradecer imensamente, né, por você ter vindo com tão boa vontade, fez 2 palestras hoje, né, eu sei que você está cansado, né, e a gente agenda a próxima. Muito obrigada, é sempre bom, e você é considerado mais do que um amigo, né, da Escola de Paisagismo. Você é um professor emprestado, é um orientador. Estamos juntos aí, precisando da gente, né? Estamos juntos, agradeço. Tá? Obrigada a todos por ter, né, todos que participaram, obrigado aos professores aí em particular, e